Olá, eu saúdo a você que está nos acompanhando aqui no programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Em especial você que está nos acompanhando pela TV Manaim e pelas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata, que Deus possa te abençoar em mais esse conteúdo que apresentaremos neste episódio para que haja em todos nós o crescimento espiritual e uma experiência com o nosso Senhor. Nós iremos abordar neste conteúdo as orientações que Deus ele deu para o seu povo Israel nos últimos instantes que eles estavam vivendo no Egito, prontos a deixar aquele local com destino à terra que Deus havia prometido para eles. Nós já abordamos em episódios anteriores todo o contexto do tempo que Israel viveu no Egito, a situação que Israel viveu no Egito, o chamado de Moisés, o preparo de Moisés e todas as instruções que o Senhor deu por meio de Moisés para que o povo chegasse ao momento que nós vamos abordar hoje, que é o momento efetivo da sua saída. E o povo, neste momento, eles precisavam estar prontos, porque era o momento em que eles iriam iniciar a caminhada rumo à terra prometida. E para falar um pouco mais aqui sobre este assunto, nós estamos aqui hoje com o pastor William. Pastor William, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Nós vamos iniciar esse episódio aqui lendo o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 11, que diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o texto está na tela também aqui. Então este momento aqui, recordando o momento desta orientação do Senhor para o povo, pastor William, recordando aqui o episódio anterior, que nós abordamos os 10 sinais que Deus operou, né, que a Bíblia traz como as 10 pragas, para que o povo pudesse acompanhar o momento profético e que o povo pudesse viver uma experiência com a saída daquele período de 400 anos de escravidão do Egito. E, em especial, no último momento, Deus operou o nono sinal, o chamado sinal das trevas. A palavra de Deus diz, né, naquele momento ali, que o mundo ali da época, o Egito, estava em trevas espessas, né? As trevas eram tão densas que a palavra até cita, né, que eram trevas que se apalpavam. Mas existe uma referência bíblica muito interessante que, mesmo diante da situação do mundo da época, em Êxodo 10, 23, diz assim, que na casa de Israel havia luz, né? Então, dentro desse contexto, o Senhor dá esta orientação para Israel no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 11, né? Naquele momento de trevas, naquele momento difícil para o Egito, mas que Israel estava vivendo uma experiência com a luz, e é a situação da igreja hoje, né? Num momento difícil, momento social, momento do mundo, a igreja ela vive uma experiência com a luz, que é a revelação do Senhor, Isso né? mesmo. Então, diante desse preparo que o Senhor determina aqui, né, para Israel, aqui era um preparo, né? Assim, pois, o comereis, né? Então, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão. Então, era um preparo que Deus queria. Por quê? Porque viria o 10º sinal, que era a morte dos primogênitos. E quando esse sinal se estabelecesse, Israel precisava estar pronto. Então, a igreja precisa estar pronta. Então, nesse momento de trevas espessas que o mundo está vivendo, a igreja precisa estar pronta, porque a igreja vai viver o arrebatamento. E ela não pode se preparar, ela tem que estar pronta. Bom, isso mesmo. Porque quando Jesus recebeu a ordem de Deus, o Pai, para arrebatar a igreja tem que estar pronta, porque a Bíblia diz que vai acontecer num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. É como uma luz que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Então vai ser um evento muito rápido, né? E que a igreja, então, ela precisa estar pronta. Então nós vamos abordar aqui este contexto do preparo, né? Do momento final ali, para que Israel pudesse estar vivendo essas orientações. Então nós até lembramos que Deus estava falando aqui
de um cordeiro que Israel precisava sacrificar, se alimentar daquele cordeiro, usar o sangue daquele cordeiro como sinal daquele momento, estar com os lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão. Então, diante desse contexto, nós vamos abordar individual cada um. Nós temos Moisés como um tipo de Jesus no Velho Testamento, né, pela posição que Deus colocou Moisés como libertador, como aquele que se revelava ao povo através de Deus, né? Ele era o mediador, né, digamos assim, entre Deus e o povo. O cordeiro que Deus pede para que Israel apresente neste último momento, né, que Deus estabelece para Israel viver. Então, o cordeiro também como um tipo, nós já vimos, inclusive, né, pastor, em episódios anteriores, o cordeiro como um tipo e Jesus como o antítipo. Então, nós vamos começar a abordar aqui sobre o primeiro ponto aqui, né, os vossos lombos cingidos. Pastor William. Muito bem, e interessante que agora é chegado o momento em que Deus iria cumprir a sua promessa. Aquilo que o Senhor falou lá atrás, desde Abraão, e que agora, depois, chama a Moisés e diz a ele que iria tirar o seu povo do Egito, Deus começou a operar os seus sinais e agora chegava o grande momento. E nesta hora final, nesse momento que nos remete ao tempo que nós até chamamos de tempo do breve, que antecede a saída prefigurada de Israel, do Egito e da igreja deste mundo para a eternidade, Deus começou agora a revelar os seus detalhes. Nas pequenas coisas, como seria. Deus ordenou ali um culto, podemos dizer, né? Um culto, onde o Senhor foi dando os detalhes de como o povo deveria se conduzir, estar preparado para aquele grande dia. E o texto que está na tela diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Lá na saída, no momento da última praga, Deus anunciou, acho que a gente vale a pena citar a praga, né? O sinal que Deus iria operar. Né? O que Deus falou, nós vimos nos últimos episódios das 10 pragas. Nessa última, Deus falou que os primogênitos de cada casa seria morto, com exceção daqueles que estivessem em suas casas, um sinal. E esse sinal era o sangue deste cordeiro, que o pastor Alexandre falou, passado nas vegas e umbrais da porta. Então essa era a praga, a morte dos primogênitos. Mas a família dos hebreus, eles se reuniriam dentro de casa, cordeiro à mesa, assado no fogo, e nós vamos passar detalhe por detalhe, mas vamos falar aqui dos lombos cingidos. Os lombos cingidos era uma condição de prontidão para sair. Era a roupa que estava preparada, eram os lombos cingidos, a condição de prontidão para a saída. E nós vivemos um tempo onde Deus está nos dando a condição de estarmos prontos. Deus não é como o pastor Alexandre falou, né? A igreja está pronta. Lombos cingidos é prontidão para a saída. Sapato nos pés, era noite. Por que o sapato nos pés, né? Era, enquanto muitos poderiam pensar que era tempo de descanso, eles estavam com os seus pés calçados. E o texto diz, né, lá em Efésios, nesse paralelo profético, que os calçados, os pés na preparação do evangelho da paz. É uma vida que se vive conforme a palavra de Deus, conforme o evangelho, em santificação, vivendo conforme a palavra do Senhor, nesse paralelo que nós podemos fazer entre aquele tempo e o tempo de hoje, né? É interessante, né? Porque assim, a gente está abordando já alguns episódios este assunto de Israel e sempre frisando que aquilo que Deus fez com Israel era profético, Israel era um tipo daquilo que o Senhor iria fazer, um tipo da igreja, né? Aquilo que o Senhor ia fazer para a igreja. E como é um programa de tipologia bíblica, a gente sempre busca esse paralelo profético, né? O Senhor exigiu para Israel os lombos cingidos, né? Uma vida ajustada, né? Uma veste ajustada. Era até interessante, né? Era os lombos aqui, a região do quadril, onde a pessoa ajustava as vestes ali para estar, como você disse, né? Estar pronto.
E o Senhor disse para a igreja, porque nós vimos o texto base de Êxodo 12:11, eu estou falando para Israel, e nós estamos mostrando o paralelo profético aqui. Isso aqui o Senhor foi para a igreja, Efésios 6,14, né? Então a mesma orientação para Israel é a mesma orientação para a igreja, né? Sobre a saída, sapato nos pés. O Senhor falou, Israel tinha que estar com os calçados apropriados para a caminhada. O Senhor disse também em Efésios, e nós também temos que, como igreja, como servos, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? Então nós temos que estar vivendo do evangelho, né? Cajado na mão, né? Então orientou que Israel saísse e o cajado está na mão, né? O cajado a gente sabe que a Bíblia trata como a direção do Espírito Santo. Então a igreja que vai sair do mundo hoje, como João 16:13 fala, é a igreja que o Espírito Santo de Deus está sobre ela, porque Jesus disse, né? Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em todas as coisas. Então, aquele cajado que ia ser a direção do Espírito para Israel, de forma profética, é a direção do Espírito Santo para a igreja, né? Nos dias que nós estamos vivendo. Por isso que o texto diz assim, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a verdade absoluta que é Jesus, né? Que é o projeto de salvação para nós, né? Porque não falará de si mesmo. Então o Espírito Santo, ele não fala de si, ele fala de um projeto. A Bíblia diz que ele está aqui para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? Então ele nos fala de um projeto e dirá tudo o que tem ouvido. Então aquilo que vem da eternidade, aquilo que está dentro do plano de Deus, é o que ele anuncia. É interessante esse final aqui desse verso, né, pastor? E vos anunciará o que há de vir. Então, o que está profetizado, né? Então, Israel precisava sair com o cajado na mão. Tinha que sair com a direção, né? Não podia sair de qualquer jeito. A igreja também, ela vive esse período se preparando para sair com a direção do Espírito Santo, né? O outro elemento, aqui são elementos, né? Que o Senhor estabeleceu, como você disse, até interessante, né? Elementos que era até o culto que o Senhor estabeleceu para Israel, né? Que são os elementos que Israel precisava viver para sair do Egito. Aqui são os elementos que a igreja hoje precisa viver. E um outro elemento era o cordeiro, né? O cordeiro, como você disse ali, a exigência do Senhor para Israel. Israel tinha, acho que vou só reforçar aqui o que você falou. Israel, a orientação do Senhor, Israel tinha que pegar um cordeiro. Se a família fosse grande demais com o cordeiro, ele podia se reunir com seus vizinhos, outras pessoas, dentro daquela porção que cada um precisava, e eles iam sacrificar o cordeiro, eles iam queimar o cordeiro, o sangue do cordeiro eles iam aplicar nas vergas e umbrais das portas, né? Então, o cordeiro ali, que era o centro da atenção daquela orientação do Senhor, profeticamente, João falou sobre esse cordeiro, aquele cordeiro que morreu ali e que foi alimento para eles, e que o sangue do cordeiro foi sinal para eles. João falou, né? João disse assim, olha, João, quando ele viu Jesus, João 29 diz assim, que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava indo para ser batizado por João Batista, e João, ele aponta Jesus como esse cordeiro. Então aquele cordeiro que era o centro, né, daquela reunião de Israel para a saída. E era interessante que o senhor falou, né, aquele cordeiro tinha que ser sem mácula, macho, sem mancha. Então, todas as características que apontavam profeticamente para Jesus, que não tinha pecado, né, que veio como homem, né, que veio como homem para nossa salvação. E a orientação do Senhor, né, em Êxodo 12:6. Então, a congregação, ela ia se ajuntar, cada um de acordo com a sua família, com o seu tamanho de família, com as reuniões que eles iam ter, conforme o Senhor orientou, e esse ajuntamento da congregação iria acontecer e o cordeiro ia ser sacrificado à tarde. Então essa era a orientação para Israel. Aí a gente olha na palavra do Senhor, no quadro seguinte, a gente olha o paralelo profético com Jesus, este cordeiro e Jesus, né? A Bíblia diz assim em Mateus 27:45, que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, a hora sexta dentro do calendário
judaico, ela inicia às 9 da manhã. A hora nona é às 3 horas da Às 3 da tarde. tarde. Então, Jesus ele foi sacrificado às 9 da manhã, mas ele morreu à tarde. Então, o cordeiro que o Senhor orientou para que Israel sacrificasse à tarde já apontava profeticamente para Jesus, que iria permanecer 6 horas na cruz do Calvário, às 15 horas da tarde seria sacrificado. E tudo isso para que o povo pudesse ter o recurso para sair do Egito, assim como Jesus fez tudo isso para que nós tivéssemos recursos para sair do mundo. Eu acho muito interessante esse tempo que Jesus, pastor Lira, passou na cruz, 6 horas, né? 6 a gente sabe que a Bíblia descreve como o tempo do homem, né? Por que Jesus se sacrificou na cruz? Por que ele passou 6 horas na cruz? Ele passou 6 horas na cruz para salvar o homem. Glória a Deus. Foi para salvação. Então esse tempo que ele passou ali foi como um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, sendo sacrificado em favor da vida do homem, né? Então, a hora nona, né, às 15 da tarde, Mateus 27:46 diz que Jesus, ele exclamou, né, ele fez a sua última oração, seu último clamor, e Mateus 27:50, com grande voz, ele rendeu o seu espírito. Então, ali ele se entregou todo pelo homem, né? Pela nossa salvação. Veja que paralelo profético muito importante que tinha aquele cordeiro sendo sacrificado com o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Ali o cordeiro como um tipo, Jesus como um antítipo. E na tela seguinte, pastor William, acho que a gente podia dá para abordar algumas coisas, né? Aqui das orientações do Senhor e o paralelo profético com a igreja, né? Com relação ao sangue do cordeiro ali, né? Podemos ler o texto que está em Êxodo 12:7, diz assim: tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Isso era um sinal de que o cordeiro estava presente. Mas o sangue nas vergas e umbrais da porta, ele era um sinal para que o Senhor visse e ali a vida fosse preservada. E nos nossos dias, a preservação da nossa vida espiritual, de tudo que alcançamos do Senhor, ela vem pela essa operação do sangue de Jesus, que é o seu Espírito, que hoje está passado nas vergas e umbrais do nosso coração. E o texto diz, mas se andarmos na luz, o texto de 1 João 1,7, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o sangue de Jesus, passado ali simbolicamente, profeticamente nas vergas e umbrais das portas, que hoje está sobre o nosso coração, é o que traz purificação dos pecados. E por isso nós temos a vida preservada e estamos sendo então conduzidos para o cumprimento da promessa do Senhor. Glória a Deus, né? Para conosco como igreja de Cristo. O Espírito de verdade, João diz assim, né, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, toda essa compreensão que nós temos do momento profético em que nós estamos vivendo, esta tipologia que tinha ali o sangue do Cordeiro, né, com aquilo que nós vivemos como experiência com o Senhor, na obra do Espírito, é porque exatamente esse Espírito, ele habita em nós, né? Na tela seguinte nós vamos ver o Cordeiro como alimento. Então o Cordeiro, ele foi o centro daquela reunião, né? Orientado pelo Senhor. O Cordeiro gerou o sangue, que era o sinal de livramento. Então quem tivesse o sangue nos umbrais, na verga da porta, seria livrado do juízo que estava ali. O sangue seria o sinal daquele que sairia do mundo, né? Então o sangue de Jesus sobre o servo, sobre a igreja, é o sinal para aquela igreja que vai ter uma experiência de arrebatamento. E o cordeiro também era o alimento, né? Ele serviu de alimento. O Senhor orientou em Êxodo 12, de 8 a 10, né? O Senhor orientou que naquela noite eles comeriam a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas, né? Então a carne assada no fogo é Jesus o alimento pela sua palavra, né? Com a ação do Espírito, com a revelação
os pães ázimos, né? O Senhor fala do pão sem fermento, que é o pão ázimo, né? Então lá era o pão ázimo. Aí para a igreja o Senhor falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus, né? Então era para a igreja era o mesmo pão, ou seja, o pão sem mistura, sem aquilo que era do homem, do mundo, era pela revelação do Espírito, e com ervas amargosas a comerão, né? Apontando ali para o sacrifício de Jesus que nos levaria. Então o texto continua dizendo assim: não comereis dele nem dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, né? A sua cabeça com os pés e com a frissura. Ou seja, todo cordeiro ele era importante como alimento, né? Não cru porque é a palavra sem o Espírito, ou seja, sem a revelação, né? Cozido em água, ou seja, não é a palavra misturada, né? A palavra de Deus não é alimento para nós quando ela é misturada com aquilo que é do homem, né? Então ela tem que ser assada no fogo. E é interessante, né? Todo cordeiro. Aí eu me lembro assim, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na obra dele é alimento para nós, né? A cabeça, os pés, a frissura, ou seja, falava do animal inteiro, né? Sem tirar nenhuma parte. Então, tudo que Deus estabeleceu na obra dele, seja um culto, uma visita, uma serenata, né? Uma reunião, uma oração, uma glorificação, uma leitura à palavra, participação no programa, né? Tudo é alimento. De nada nós podemos desprezar, porque tudo o Senhor usa como recurso, né? O texto diz aqui, né? E nada dele deixareis até amanhã, né? Então, assim, nada nós desprezamos na obra do Espírito, porque tudo é importante para nossa caminhada, E né? nesse aspecto aí, nada dele deixareis até amanhã, porque no outro dia Israel deixaria o Egito. Então, no dia seguinte, não teria mais o cordeiro. A igreja, ela está vivendo esse momento, né? E quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, tirando deste mundo para a eternidade, no outro dia, que é o dia seguinte, podemos dizer assim, né? Não haverá mais o cordeiro para perdão dos pecados. Por isso a oportunidade, é você que nos ouve, ela é hoje. Hoje é dia, tempo de você se entregar ao Senhor, viver uma vida se alimentando do cordeiro, da palavra, vivendo conforme a palavra, até mesmo esse alimentar do cordeiro por inteiro, aquelas partes, né, quando vamos nos alimentar, tem alguma coisa que a gente gosta, outra a gente não gosta, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, mas a palavra de Deus, ela é proveitosa por completo para Todos nós, os em aspectos, todos os né? aspectos, nas instruções, nas correções, nas exortações, porque é Deus falando conosco e o Senhor muitas vezes nos corrige, até às vezes a gente não gosta muito, mas o Espírito se alegra, né? Porque é Deus nos preparando para essa saída. E interessante a próxima tela, a penúltima que nós vamos mostrar aqui, é exatamente o momento em que Israel iria sair, que é o último sinal, né? A última praga. Então nós comentamos ali, entre a praga das trevas e a morte dos primogênitos, Israel foi preparado pelo Senhor. E aqui então o texto de Êxodo 12:19 diz assim, que a meia-noite, que é o momento profético que nós vivemos, né? É o terminar de um dia para iniciar o novo dia. Então o dia profético da igreja é assim, né? Ele vai terminar meia-noite aqui neste mundo, a igreja vai ser arrebatada para iniciar o dia O novo profético, dia. que é o novo dia, que é a eternidade. Então, à meia-noite, então, os primogênitos foram feridos e Israel passou a sair do Egito neste momento, né? Que foi o último sinal. Na tela seguinte, a gente vê as referências da saída, né? E nós vamos encerrar esse episódio falando dessas referências da saída de Êxodo 12, 37, 38, né? Então, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Então, era um grande povo, né? Era um grande povo. E subiu também com eles uma mistura de gentes e ovelhas e bois e uma grande quantidade de gados. Então, veja só, o povo que vai ser arrebatado, ele não é um povo de uma nação A, B, C, D. Israel ali, quando saiu do Egito, a Bíblia diz aqui, saiu uma mistura de gente. Pessoas que possivelmente nem eram hebreias, que se converteram, talvez até egípcios que se converteram ao Senhor. Saiu esse povo todo, né, do Egito,
em rumo, em direção à terra prometida. Então hoje também como igreja, né, a salvação está à disposição de todos, independente da raça, da etnia, da origem, né? Todos têm à disposição, né? E a Bíblia diz assim, aconteceu, Êxodo 12, 51, né? Naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito segundo seus exércitos. Então nós encerramos aqui, pastor William, esta abordagem de todo o preparo de Israel, né? Esse momento que o Senhor preparou para eles saírem do Egito. Nos próximos episódios nós iremos abordar algumas experiências de Israel no Egito, mostrando profeticamente o que cada experiência tipificava e apontava, né, profeticamente com relação à igreja. Pastor William, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade para estar aqui, a sua presença, e esperamos contá-lo aí com outras participações, Amém, né, amém. nesse programa. Paz do Paz do Senhor. Senhor. A você também que está nos acompanhando em mais este episódio do programa Tipologias Bíblicas, nós desejamos que Deus abençoe a sua vida no entendimento do ensino da palavra de Deus e que você continue participando de outros episódios, lembrando sempre para você curtir, compartilhar, comentar este e demais episódios do programa Tipologias Bíblicas, do programa Tipologia Bíblica e de outros programas da Igreja Cristã Maranata. Assim desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.